Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Leis Brasileiras em Áudio. No dia de hoje, leitura integral da Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos em embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins e da outras providências. Artigo 1º. A pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins serão regidos por esta lei. Artigo 2º. Para os efeitos desta lei, consideram-se, inciso 1, agrotóxicos e afins. A linha A. Os produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou biológicos destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas nativas ou implantadas e de outros ecossistemas, e também de ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos. A linha B. Substâncias e produtos empregados como desfolhantes, dessecantes, estimuladores e inibidores de crescimento. Inciso 2. Componentes. Os princípios ativos, os produtos técnicos, suas matérias-primas, os ingredientes inertes e aditivos usados na fabricação de agrotóxicos e afins. Artigo 3º. Os agrotóxicos, seus componentes e afins, de acordo com a definição do artigo 2º desta lei, só poderão ser produzidos, exportados, importados, comercializados e utilizados se previamente registrados em órgão federal, de acordo com as diretrizes e exigências dos órgãos federais responsáveis pelos setores da saúde, do meio ambiente e da agricultura. Parágrafo 1º. Fica criado o Registro Especial Temporário para Agrotóxicos, seus componentes e afins, quando se destinarem à pesquisa e à experimentação. Parágrafo 2º. Os registrantes e titulares de registro fornecerão, obrigatoriamente, à União as inovações concernentes aos dados fornecidos para o registro de seus produtos. Parágrafo 3º. Entidades públicas e privadas de ensino, assistência técnica e pesquisa poderão realizar experimentação e pesquisas e poderão fornecer laudos no campo da agronomia, toxicologia, resíduos, química e meio ambiente. Parágrafo 4º. Quando organizações internacionais responsáveis pela saúde, alimentação ou meio ambiente, das quais o Brasil seja membro integrante ou signatário de acordos e convênios, alertarem para riscos ou desaconselharem o uso de agrotóxicos, seus componentes e afins, caberá à autoridade competente tomar imediatas providências sob pena de responsabilidade. Parágrafo 5º. O registro para novo produto agrotóxico, seus componentes e afins, será concedido se a sua ação tóxica sobre o ser humano e o meio ambiente for comprovadamente igual ou menor do que a daqueles já registrados para o mesmo fim, segundo os parâmetros fixados na regulamentação desta lei. Parágrafo 6º. Fica proibido o registro de agrotóxicos, seus componentes e afins, a linha A, para os quais o Brasil não disponha de métodos para a desativação de seus componentes, de modo a impedir que os seus resíduos remanescentes provoquem riscos ao meio ambiente e à saúde pública. A linha B, para os quais não haja antídoto ou tratamento eficaz no Brasil. A linha C, que revelem características teratogênicas, carcinogênicas ou mutagênicas, de acordo com os resultados atualizados de experiências da comunidade científica. A linha D, que provoquem distúrbios hormonais, danos ao aparelho reprodutor, de acordo com procedimentos e experiências atualizadas na comunidade científica. A linha E, que se revelem mais perigosos para o homem do que os testes de laboratório, com animais, tenham podido demonstrar segundo critérios técnicos e científicos atualizados. A linha F,
cujas características causem danos ao meio ambiente. Artigo 4º. As pessoas físicas e jurídicas que sejam prestadoras de serviços na aplicação de agrotóxicos, seus componentes e afins, ou que produzam, importem, exportem ou comercializem, ficam obrigadas a promover os seus registros nos órgãos competentes do Estado ou do município, atendidas as diretrizes e exigências dos órgãos federais responsáveis que atuam nas áreas da saúde, do meio ambiente e da agricultura. Parágrafo único. São prestadoras de serviços as pessoas físicas e jurídicas que executam trabalho de prevenção, destruição e controle de seres vivos, considerados nocivos, aplicando agrotóxicos, seus componentes e afins. Artigo 5º. Possuem legitimidade para requerer o cancelamento ou a impugnação, em nome próprio, do registro de agrotóxicos e afins, arguindo prejuízos ao meio ambiente, à saúde humana e dos animais. Inciso 1. Entidades de classe, representativas de profissões ligadas ao setor. Inciso 2. Partidos políticos, com representação no Congresso Nacional. Inciso 3. Entidades legalmente constituídas para a defesa dos interesses difusos relacionados à proteção do consumidor, do meio ambiente e dos recursos naturais. Parágrafo 1º. Para efeito de registro e pedido de cancelamento ou impugnação de agrotóxicos e afins, todas as informações toxicológicas de contaminação ambiental e comportamento genético, bem como os efeitos no mecanismo hormonal, são de responsabilidade do estabelecimento registrante ou da entidade impugnante e devem proceder de laboratórios nacionais ou internacionais. Parágrafo 2º. A regulamentação desta lei estabelecerá condições para o processo de impugnação ou cancelamento do registro, determinando que o prazo de tramitação não exceda 90 dias e que os resultados apurados sejam publicados. Parágrafo 3º. Protocolado o pedido de registro, será publicado no Diário Oficial da União um resumo do mesmo. Artigo 6º. As embalagens dos agrotóxicos e afins deverão atender, entre outros, os seguintes requisitos. Inciso 1. Devem ser projetadas e fabricadas de forma a impedir qualquer vazamento, evaporação, perda ou alteração de seu conteúdo e de modo a facilitar as operações de lavagem, classificação, reutilização e reciclagem. Inciso 2. Os materiais de que forem feitas devem ser insuscetíveis de ser atacados pelo conteúdo ou de formar com ele combinações nocivas ou perigosas. Inciso 3. Devem ser suficientemente resistentes em todas as suas partes, de forma a não sofrer enfraquecimento e a responder adequadamente às exigências de sua normal conservação. Inciso 4. Devem ser providas de um lacre que seja irremediavelmente destruído ao ser aberto pela primeira vez. Parágrafo 1º. O fracionamento e a reembalagem de agrotóxicos e afins com o objetivo de comercialização somente poderão ser realizados pela empresa produtora ou por estabelecimento devidamente credenciado, sob responsabilidade daquela, em locais e condições previamente autorizados pelos órgãos competentes. Parágrafo 2º. Os usuários de agrotóxicos, seus componentes e afins deverão efetuar a devolução das embalagens vazias dos produtos aos estabelecimentos comerciais em que foram adquiridos, de acordo com as instruções previstas nas respectivas bulas, no prazo de até 1 ano, contado da data de compra, ou prazo superior, se autorizado pelo órgão registrante, podendo a devolução ser intermediada por postos ou centros de recolhimento, desde que autorizados e fiscalizados pelo órgão competente. Parágrafo 3º. Quando o produto não for fabricado no país, assumirá a responsabilidade de que trata o parágrafo 2º a pessoa física ou jurídica responsável pela importação e, tratando-se de produto importado submetido a processamento industrial ou a novo acondicionamento, caberá ao órgão registrante defini-la. Parágrafo 4º. As embalagens rígidas que contiverem formulações miscíveis ou dispersíveis em água deverão ser submetidas pelo usuário à operação de tríplice lavagem ou tecnologia equivalente, conforme normas técnicas oriundas dos órgãos competentes e orientação constante de seus rótulos e bulas. Parágrafo 5º. As empresas produtoras e comercializadoras de agrotóxicos, seus componentes e afins, são responsáveis pela destinação das embalagens vazias dos produtos por elas fabricados e comercializados após a devolução pelos usuários e pela dos produtos apreendidos pela ação fiscalizatória e dos impróprios para utilização ou em desuso, com vistas à sua reutilização, reciclagem ou inutilização,
obedecidas as normas e instruções dos órgãos registrantes e sanitário-ambientais competentes. Parágrafo 6º. As empresas produtoras de equipamentos para pulverização deverão, no prazo de 180 dias da publicação desta lei, inserir nos novos equipamentos adaptações destinadas a facilitar as operações de tríplice lavagem ou tecnologia equivalente. Artigo 7º. Para serem vendidos ou expostos à venda em todo o território nacional, os agrotóxicos e afins são obrigados a exibir rótulos próprios e bulas, redigidos em português, que contenham, entre outros, os seguintes dados. Inciso 1. Indicações para a identificação do produto, compreendendo: a linha A, o nome do produto; a linha B, o nome e a percentagem de cada princípio ativo e a percentagem total dos ingredientes inertes que contém; a linha C, a quantidade de agrotóxicos, componentes ou afins que a embalagem contém, expressa em unidades de peso ou volume, conforme o caso; a linha D, o nome e o endereço do fabricante e do importador; a linha E, o número de registro do produto e do estabelecimento fabricante ou importador; a linha F, o número do lote ou da partida; a linha G, um resumo dos principais usos do produto; a linha H, a classificação toxicológica do produto. Inciso 2. Instruções para a utilização que compreendam: a linha A, a data de fabricação e de vencimento; a linha B, o intervalo de segurança, assim entendido o tempo que deverá transcorrer entre a aplicação e a colheita, uso ou consumo, a semeadura ou plantação e a semeadura ou plantação do cultivo seguinte, conforme o caso; a linha C, informações sobre o modo de utilização, incluídas, entre outras, a indicação de onde ou sobre o que deve ser aplicado, o nome comum da praga ou enfermidade que se pode com ele combater ou os efeitos que se pode obter, a época em que a aplicação deve ser feita, o número de aplicações e o espaçamento entre elas, se for o caso, as doses e os limites de utilização. A linha D, informações sobre os equipamentos a serem usados e a descrição dos processos de tríplice lavagem ou tecnologia equivalente, procedimentos para a devolução, destinação, transporte, reciclagem, reutilização e inutilização das embalagens vazias e efeitos sobre o meio ambiente decorrentes da destinação inadequada dos recipientes. Inciso 3. Informações relativas aos perigos potenciais compreendidos. A linha A, os possíveis efeitos prejudiciais sobre a saúde do homem, dos animais e sobre o meio ambiente. A linha B, precauções para evitar danos a pessoas que os aplicam ou manipulam e a terceiros, aos animais domésticos, fauna, flora e meio ambiente. A linha C, símbolos de perigo e frases de advertência padronizados, de acordo com a classificação toxicológica do produto. A linha D, instruções para o caso de acidente, incluindo sintomas de alarme, primeiros socorros, antídotos e recomendações para os médicos. Inciso 4. Recomendação para que o usuário leia o rótulo antes de utilizar o produto. Parágrafo 1º. Os textos e símbolos impressos nos rótulos serão claramente visíveis e facilmente legíveis em condições normais e por pessoas comuns. Parágrafo 2º. Fica facultada a inscrição, nos rótulos, de dados não estabelecidos como obrigatórios, desde que, inciso 1, não dificultem a visibilidade e a compreensão dos dados obrigatórios. Inciso 2, não contenham: a linha A, afirmações ou imagens que possam induzir o usuário a erro quanto à natureza, composição, segurança e eficácia do produto e sua adequação ao uso. A linha B, comparações falsas ou equívocas com outros produtos. A linha C, indicações que contradigam as informações obrigatórias. A linha D, declarações de propriedade relativas à inocuidade, tais como seguro, não venenoso, não tóxico, com ou sem uma frase complementar, como quando utilizado segundo as instruções. A linha E, afirmações de que o produto é recomendado por qualquer órgão do governo. Parágrafo 3º. Quando, mediante aprovação do órgão competente, for juntado folheto complementar que amplie os dados do rótulo ou que contenha dados que obrigatoriamente deste devessem constar, mas que nele não couberam pelas dimensões reduzidas da embalagem, observar-se-á o seguinte: inciso 1. Deve-se incluir no rótulo frase que recomende a leitura do folheto anexo antes da utilização do produto.
Inciso 2. Em qualquer hipótese, os símbolos de perigo, o nome do produto, as precauções e instruções de primeiros socorros, bem como o nome e o endereço do fabricante ou importador devem constar tanto do rótulo como do folheto. Artigo 8º. A propaganda comercial de agrotóxicos, componentes e afins em qualquer meio de comunicação conterá, obrigatoriamente, clara advertência sobre os riscos do produto, à saúde dos homens, animais e ao meio ambiente, e observará o seguinte. Inciso 1. Estimulará os compradores e usuários a ler atentamente o rótulo e, se for o caso, o folheto, ou a pedir que alguém os leia para eles, se não souberem ler. Inciso 2. Não conterá nenhuma representação visual de práticas potencialmente perigosas, tais como a manipulação ou aplicação sem equipamento protetor, ou uso em proximidade de alimentos ou em presença de crianças. Inciso 3. Obedecerá ao disposto no inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 7º desta lei. Artigo 9º. No exercício de sua competência, a União adotará as seguintes providências. Inciso 1. Legislar sobre a produção, registro, comércio interestadual, exportação, importação, transporte, classificação e controle tecnológico e toxicológico. Inciso 2. Controlar e fiscalizar os estabelecimentos de produção, importação e exportação. Inciso 3. Analisar os produtos agrotóxicos, seus componentes e afins, nacionais e importados. Inciso 4. Controlar e fiscalizar a produção, a exportação e a importação. Artigo 10. Compete aos Estados e ao Distrito Federal, nos termos dos artigos 23 e 24 da Constituição Federal, legislar sobre o uso, a produção, o consumo, o comércio e o armazenamento dos agrotóxicos, seus componentes e afins, bem como fiscalizar o uso, o consumo, o comércio, o armazenamento e o transporte interno. Artigo 11. Cabe ao município legislar supletivamente sobre o uso e o armazenamento dos agrotóxicos, seus componentes e afins. Artigo 12. A União, através dos órgãos competentes, prestará o apoio necessário às ações de controle e fiscalização à unidade da Federação que não dispuser dos meios necessários. Artigo 12-A. Compete ao Poder Público a fiscalização, inciso 1, da devolução e destinação adequada de embalagens vazias de agrotóxicos, seus componentes e afins, de produtos apreendidos pela ação fiscalizadora e daqueles impróprios para utilização ou em desuso. Inciso 2, do armazenamento, transporte, reciclagem, reutilização e inutilização de embalagens vazias e produtos referidos no inciso 1. Artigo 13. A venda de agrotóxicos e afins aos usuários será feita através de receituário próprio, prescrito por profissionais legalmente habilitados, salvo casos excepcionais que forem previstos na regulamentação desta lei. Artigo 14. As responsabilidades administrativa, civil e penal pelos danos causados à saúde das pessoas e ao meio ambiente, quando a produção, comercialização, utilização, transporte e destinação de embalagens vazias de agrotóxicos, seus componentes e afins, não cumprirem o disposto na legislação pertinente, cabem: a linha A, ao profissional, quando comprovada a receita errada, displicente ou indevida. A linha B, ao usuário ou ao prestador de serviços, quando proceder em desacordo com o receituário ou as recomendações do fabricante e órgãos registrantes e sanitário-ambientais. A linha C, ao comerciante, quando efetuar venda sem o respectivo receituário ou em desacordo com a receita ou recomendações do fabricante e órgãos registrantes e sanitário-ambientais. A linha D, ao registrante que, por dolo ou por culpa, omitir informações ou fornecer informações incorretas. A linha E, ao produtor, quando produzir mercadorias em desacordo com as especificações constantes do registro do produto, do rótulo, da bula, do folheto e da propaganda, ou não der destinação às embalagens vazias em conformidade com a legislação pertinente. A linha F, ao empregador, quando não fornecer e não fizer manutenção dos equipamentos adequados à proteção da saúde dos trabalhadores ou dos equipamentos na produção, distribuição e aplicação dos produtos. Artigo 15. Aquele que produzir, comercializar, transportar, aplicar, prestar serviço, der destinação a resíduos e embalagens vazias de agrotóxicos, seus componentes e afins, em descumprimento às exigências estabelecidas na legislação pertinente, estará sujeito à pena de reclusão de 2 a 4 anos, além de multa. Artigo 16. O empregador,
profissional responsável ou o prestador de serviço que deixar de promover as medidas necessárias de proteção à saúde e ao meio ambiente estará sujeito a pena de reclusão de 2 a 4 anos, além de multa de 100 a 1.000 MVR, máximo valor de referência. Em caso de culpa, será punido com pena de reclusão de 1 a 3 anos, além de multa de 50 a 500 MVR. Artigo 17. Sem prejuízo das responsabilidades civil e penal cabíveis, a infração de disposições desta lei acarretará, isolada ou cumulativamente, nos termos previstos em regulamento, independente das medidas cautelares de estabelecimento e apreensão do produto ou alimentos contaminados, a aplicação das seguintes sanções. Inciso 1. Advertência. Inciso 2. Multa de até 1.000 vezes o maior valor de referência, MVR, aplicável em dobro em caso de reincidência. Inciso 3. Condenação de produto. Inciso 4. Inutilização de produto. Inciso 5. Suspensão de autorização, registro ou licença. Inciso 6. Cancelamento de autorização, registro ou licença. Inciso 7. Interdição temporária ou definitiva de estabelecimento. Inciso 8. Destruição de vegetais, partes de vegetais e alimentos com resíduos acima do permitido. Inciso 9. Destruição de vegetais, partes de vegetais e alimentos nos quais tenham havido aplicação de agrotóxicos de uso não autorizado a critério do órgão competente. Parágrafo único. A autoridade fiscalizadora fará a divulgação das sanções impostas aos infratores desta lei. Artigo 18. Após a conclusão do processo administrativo, os agrotóxicos e afins apreendidos como resultado da ação fiscalizadora serão inutilizados ou poderão ter outro destino, a critério da autoridade competente. Parágrafo único. Os custos referentes a quaisquer dos procedimentos mencionados neste artigo correrão por conta do infrator. Artigo 19. O Poder Executivo desenvolverá ações de instrução, divulgação e esclarecimento que estimulem o uso seguro e eficaz dos agrotóxicos, seus componentes e afins, com o objetivo de reduzir os efeitos prejudiciais para os seres humanos e o meio ambiente e de prevenir acidentes decorrentes de sua utilização imprópria. Parágrafo único. As empresas produtoras e comercializadoras de agrotóxicos, seus componentes e afins, implementarão, em colaboração com o poder público, programas educativos e mecanismos de controle e estímulo à devolução das embalagens vazias por parte dos usuários, no prazo de 180 dias, contados da publicação desta lei. Artigo 20. As empresas e os prestadores de serviços que já exercem atividades no ramo de agrotóxicos, seus componentes e afins, tem o prazo de até 6 meses a partir da regulamentação desta lei para se adaptarem às suas exigências. Parágrafo único. Aos titulares do registro de produtos agrotóxicos que têm como componentes os organoclorados, será exigida a imediata reavaliação de seu registro nos termos desta lei. Artigo 21. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 dias, contado da data de sua publicação. Artigo 22. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 23. Revogam-se as disposições em contrário. Brasília, 11 de julho de 1989. Encerramos, neste momento, a leitura integral da Lei nº 7.802, conhecida como a Lei do Agrotóxico. Eu espero que esse conteúdo possa lhe ajudar de qualquer maneira. Inscreva-se no canal e curta esse vídeo. Compartilhe também esse vídeo à vontade. Deixe aqui nos comentários críticas, elogios e sugestões dos próximos vídeos que gostaria de ver aqui no canal Leis Brasileiras em Áudio. Eu desejo a você sucesso e prosperidade na sua vida. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até breve!